Eu sou Helena e eu sou tutora de Língua Portuguesa e Literatura, e a nossa aula hoje vai ser sobre tipos de texto. A gente já viu um pouco das funções das linguagens, né? Mas agora, em tipos textuais, a gente vai aprender uma coisa um pouco diferente do que a gente já viu. Os tipos textuais, eles são um modo de organizar o seu discurso. Então, por exemplo, quando você vai fazer a prova do Enem, e aí você tem lá tipo textual dissertativo argumentativo, e ele fala para você atender esse tipo textual na segunda competência do Enem. E aí é disso que a gente está falando, de tipos textuais. É claro que existem algumas divergências, mas aqui eu separei 6 tipos textuais, que são os básicos, para vocês entenderem que são tipos limitados de como que você pode organizar esse discurso. Eles não são infinitos, eles são limitados porque eles são estruturas de organização. E aí a gente chega no primeiro tipo, que é o tipo narrativo. O tipo narrativo é o mais fácil de entender, porque ele tem como chave o tempo, ou seja, a sequência de fatos, onde se dá, né, os personagens, o tempo. Então ele tem uma organização temporal. Você vai ter começo de história, você vai ter o meio da história e você vai ter o fim da história. A narrativa, ela vai ter um enredo, né? A gente chama história de enredo. E esse enredo, ele vai ser composto de personagens que vão, durante esse enredo, desenvolver alguma coisa entre eles. Então, pode ser romance, pode ser drama, pode ser ação, qualquer coisa. Então, dentro do espectro narrativo, a gente vai ter uma sequência de fatos que vão acontecer dentro de um determinado tempo. Olha aí, ó, nossos exemplos. A gente tem como primeiro exemplo o filme Contágio, que a gente já indicou para vocês assistirem durante essa época pandêmica. E o filme Contágio tem muito a ver, né, com o que a gente está vivendo hoje. E aí o filme Contágio, ele tem o quê? Ele tem começo, tem meio, tem fim, tem personagens e tem uma sequência lógica dentro de um período de tempo. A mesma coisa acontece com Harry Potter, vocês conhecem, e a mesma coisa acontece com Death Note, que vocês também conhecem, né? Uma coisa muito importante dentro do gênero narrativo é o narrador. Você pode ter 3 tipos de narradores. Você pode ter o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador personagem é aquele que faz parte da história e narra a história ao mesmo tempo. Então ele tá vendo aquilo tudo da perspectiva dele. Assim como acontece aí, ó, no que eu coloquei, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já no começo do livro, ele fala que ele é um defunto autor. Ou seja, é ele mesmo contando, né, falando sobre a própria história. E isso caracteriza, né, o narrador personagem. Então é ele contando o próprio ponto de vista sobre a história. Já o narrador observador é aquele que não está dentro da história, ele está do lado de fora, né? Ele é um observador, mas ele não tem plena consciência do que os personagens estão pensando, que é uma coisa que acontece em Malévola, né? E aí começa aquele era uma vez uma menina que fazia não sei o que, ou era uma vez uma vilã que não sei o que, não sei o que. Então, esse era uma vez, né? Essas historinhas de era uma vez, o pessoal conta de fora, né? Você conta de fora e você conta a narrativa vendo o que os personagens estão fazendo. Então você narra aquilo que você vê, o espaço-tempo que você consegue enxergar. E o narrador onisciente é aquele que sabe de absolutamente tudo. Então, além de conseguir enxergar todos os espaços-tempos possíveis, ele sabe o que os personagens estão sentindo no momento, que é uma coisa muito característica desse anime aqui do lado, Hunter x Hunter, né? Quem assistiu sabe, o narrador ele fica o tempo todo falando o que eles estão sentindo, o que eles estão deixando de sentir. São 150 episódios com muita narração. Um adendo importante é sobre o protagonismo e o antagonismo. Uma pessoa ela pode ser antagonista sem ser vilã, como por exemplo acontece aí no anime que eu coloquei, ó, Death Note. A gente tem o Light, né, o Kira, como um protagonista. Ele é o nosso protagonista. E aí a gente tem o L como o antagonista dele. Na relação, o Kira, ele acaba virando, né, um vilão da história, mesmo sendo o protagonista. E o L, ele se torna um antagonista, mas ele é o mocinho da história, porque ele vai salvar o mundo, né, do Kira. Então, não necessariamente o seu antagonista vai ser vilão. O protagonista é aquele
no qual a história gira em torno, né? A história gira em torno dele. E o antagonista é contrário ao protagonista, não necessariamente sendo vilão ou sendo mocinho. É claro que é mais comum que o protagonista seja um mocinho e mais comum que o antagonista seja um vilão, mas não necessariamente vai ser isso. E o argumentativo? O argumentativo é um que a gente utiliza muito. Então, o uso aqui de recursos argumentativos é a chave. Você precisa convencer o interlocutor de alguma coisa. E aí, dentro disso, você vai utilizar a terceira pessoa para poder ser bem mais objetivo. E aí, você vai dar argumentos de autoridade, citações, estatísticas para confirmar aquilo que você está falando. O uso de argumentação é muito utilizado também na estrutura do Enem, né? No Enem a gente utiliza o modelo dissertativo argumentativo, em que a gente expõe alguns fatos e aí a gente argumenta sobre esses fatos também. Um modelo muito argumentativo muito comum é justamente o artigo de opinião. Eu coloquei um trechinho do artigo de opinião do lado. Vocês podem dar uma lida aí, ó. 10 segundos para dar uma lida. Para aí e ler. E aí, no artigo de opinião, ele não somente traz algumas informações para você, que são informações verídicas, mas ele também quer te convencer de alguma coisa. Então, o argumentativo é importante por causa disso. Ele utiliza da terceira pessoa, ele utiliza de fatos e estatísticas para te convencer de que alguma coisa está correta ou está errada. Então, ele apresenta, organiza informações, fatos, situações em torno de um ponto de vista. No tipo expositivo, já é diferente. Ok? No tipo expositivo, a imparcialidade é a chave para o negócio. Então, no expositivo, você não vai emitir opinião. Não tem essa emissão de opinião. A gente pode muito ver isso em notícias jornalísticas, como, por exemplo, sei lá, aconteceu um acidente na sua cidade e aí algum jornal foi noticiar esse acidente. É importante que você se atenha aos fatos, né? À veracidade dos fatos. Então, eles precisam ser reais, né? Então, na próxima vez que você fizer a redação do Enem, você para pensar. Eu estou dando muita informação, estou botando muita estatística, estou botando muita questão que é verídica, mas não estou organizando essas informações em torno de um ponto de vista. Pensa só o que você está fazendo. Olha aí, ó. 10 segundos para você ler também. Você vai parar o que você está vendo agora para você ler. Então aí, ó, o que eles estão falando? Eles estão falando sobre números de mortes, eles estão falando sobre casos, estão falando sobre óbitos. E isso daí significa que foram fatos retirados de bancos de dados. E aí ele não fala se isso é bom, se isso é ruim, se a gente precisa lutar contra isso, porque não é o trabalho dele neste momento, porque esse daqui é um texto expositivo. E como acabamos de falar, um texto expositivo precisa ter exposição de informações. Ele não tem que ser argumentativo, ok? Beleza, então vamos pro próximo. O próximo é descritivo. A chave do tipo descritivo é: você precisa pormenorizar o que você fala, ou seja, você precisa detalhar o que você fala. O tipo descritivo é normalmente cheio de substantivo e cheio de adjetivação, ou seja, a qualificação desses substantivos. Olha só isso daí. Isso daí foi eu que escrevi, por isso que não tem fonte. Se estiver tecnicamente errado, que as pessoas da saúde me perdoem. E aí você também tira aí seus 10 segundinhos para ler isso daqui que eu escrevi. Perceba que nisso daqui que eu escrevi tem muitos substantivos e muitos adjetivos também. Você tem poucos verbos. Os verbos, por exemplo, eles são uma característica muito do tempo narrativo, em que foi, em que era, porque você narra situações. Mas aqui na descrição a gente vai ter muito mais adjetivo e substantivo porque a gente quer qualificar a situação, qualificar alguém, qualificar alguma coisa. Aqui eu coloquei um outro exemplo, que é de Game of Thrones, que vocês gostam, que tem, ó, também muitas partes descritivas. E aí você para aí para ler novamente. E aí, tipo, ele dá super detalhes e detalhes muito, assim, precisos sobre a situação, o que te faz enxergar e colocar na sua frente essa paisagem que ele está descrevendo. Então, normalmente tem uma riqueza de vocábulo muito grande, né? Ele te dá todas as características e circunstâncias da situação, o que faz você conseguir visualizar. Vamos para o próximo. O próximo é o injuntivo. O injuntivo é de instrução, tem caráter instrucional. Tem muita gente que confunde injuntivo com prescritivo ou junta tudo num modelo só.
Mas olha só isso daqui. Essa redação aqui foi feita no Enem, e eu acho que foi de 2012, e muita gente comentou dela. Ah, aquele menino que fez receita de miojo na redação do Enem. Então, foi essa daí. E por que a receita de miojo está errada no tipo de dissertativo argumentativo do Enem? Porque receita de miojo é injuntivo. A receita de miojo te fornece instruções para fazer alguma coisa. E aí no injuntivo você provavelmente vai ter verbos no imperativo ou no presente do indicativo, né? Tipo, misture isso, faça aquilo. Só que num sentido mais de instrução. Então, ele te dá liberdade para fazer o que você quer. Até porque tem muita gente aí que faz receita e, obviamente, né, na hora de fazer receita, você vê assim, pô, a receita não tá muito boa, não gostei muito. E aí você modifica coisas na receita a seu gosto. E aí o modo injuntivo ele tá errado no Enem justamente porque o Enem é dissertativo e argumentativo. Ele pede para que você exponha informações e que você argumente sobre essas informações. O injuntivo não é para ser utilizado no Enem, por causa da falta de imparcialidade, por causa dos verbos no imperativo, por causa da interpelação a quem está lendo, né? Misture, faça isso, faça aquilo. Então, isso não é característica do Enem. O Enem utiliza verbos em terceira pessoa, utiliza informações e utiliza argumentos baseados nessas informações. Então, nada de colocar receita de miojo, ok? Por algum motivo milagroso, esse menino ficou, acho que, com 560. Só que parece que foi feito de propósito. Ele queria mostrar justamente que tinha problemas na correção do Enem. E depois começaram a trocar as bancas do Enem. E aí agora a gente tá do jeito que tá hoje. Mas claro, né, gente? Fazer redação de miojo. E vamos pro último, que é o prescritivo. O prescritivo, ele também interpela a pessoa a fazer alguma coisa. Só que aí você tem um caráter coercivo. O caráter coercivo, ele não somente sugere, mas ele exige que você age de determinada forma, ok? Assim como o textinho que eu coloquei aqui. Esse textinho foi tirado do edital do Enem, então são algumas regras que você tem na hora de fazer o Enem. Ou seja, se no meio da prova seu celular começar a tocar, você vai ser automaticamente eliminado. Essas são regras. Então, o texto prescritivo, ele tem como característica ter regras que você necessariamente precisa seguir. A linguagem é objetiva, a linguagem é simples e a linguagem te interpela diretamente, assim como a injuntiva. Só que a injuntiva vai ter um caráter de instrução e aqui vai ter um caráter de obrigação. São instruções absolutamente inquestionáveis. Show? Conseguiram entender? Então, os tipos de texto, para resumir, são estruturas, né? Estruturas que a gente precisa observar quando a gente está fazendo as nossas provas. No Enem, especificamente, a gente tem a estrutura dissertativa argumentativa, que é uma estrutura que trata de argumentação e exposição juntas trabalhando para que você possa convencer a pessoa que você está interpelando de algum fato, ou seja, de algum ponto de vista, de alguma opinião. Faça isso sempre utilizando a terceira pessoa, ok? Para que seja um pouco mais imparcial. O texto precisa ter uma introdução, precisa ter um desenvolvimento, precisa ter uma conclusão. Você não pode deixar o seu texto ter opiniões no texto inteiro, mas também não pode deixar que o seu texto seja só expositivo. Evite usar termos como eu, como nós, porque são termos em primeira pessoa e estariam errados, ok? A gente se vê na próxima aula.